Creepypastas. Provavelmente você já deve ter escutado isso há muito tempo atrás. Mesmo que você não tenha passado por essa época de antigamente da internet, você ainda mesmo talvez tenha ouvido falar dessa expressão. Creepypastas foram grandes virais na internet. Entre 2014 lá, que foi onde o seu auge. Eu vou explicar mais pra frente isso no vídeo. Mas que foi um grande febre na internet durante essa época. Isso se deve muito pelos fóruns, 4chan e muitos vários outros que surgiram na internet. Muitos desses fóruns eram, digamos que uma semi-rede social. Era um lugar onde que as pessoas debatiam assuntos do dia a dia e discutiam sobre esses tais assuntos. E que basicamente era meio que um lugar perfeito para coisas desse tipo se proferirem, como lendas, como a própria creepypasta, que facilmente se manifestou nesses fóruns. Então era um lugar muito fácil para se arrumar muitas discussões, assuntos e principalmente teorias e lendas. Isso vai explicar bastante do sucesso das creepypastas, além de que do fato que 2004, onde foram o começo do sucesso dos fóruns. Hoje em dia nem se compara o que foi antigamente, que eles ainda faziam sucesso. E daqui desta parte vamos começar o início de tudo sobre as creepypastas. Como eu tinha falado anteriormente sobre os fóruns, então era muito fácil surgir alguma teoria ou alguma lenda relacionada a isso. E muitas vezes essas lendas da internet, essas são meio que uma diferença entre as lendas e as creepypastas, é que elas são surgidas da internet. Isso daí é um pouco de diferença que eu tenho que explicar um pouco. Tá, continuando, o problema das creepypastas é que eles passavam por muitas cópias. Então, muitas vezes essas creepypastas passavam por muitas versões, outras meio malucas e outras mais simplistas. Tanto que a maioria tem várias versões por aí na internet que você pode achar. Tanto que foi daí que veio o termo creepypasta. Creep de assustador, arrepiante no dicionário inglês, e copy de copy-paste, que significa copiar e colar. Então era por isso que era chamado, porque as pessoas copiavam algum texto de algum outro fórum daquela época e colava, e às vezes modificava essas versões por várias e várias vezes. Esse é o termo dado que nós daremos a essas lendas da internet, que até hoje continua sendo chamada assim. E não existe ao certo qual foi a primeira creepypasta da história da internet, mas possivelmente pode ser aquela da Lavender Tower, do Pokémon Green e Red, não sei falar direito em inglês. Essa lenda dizia sobre determinado trecho da gameplay, sobre uma parte que tinha uma certa cidade meio misteriosa. Era Lavender Tower. Essa Lavender Tower, a lore dela já não era muito boa pelo fato de que lá nessa cidade, nessa parte do jogo, era conhecida como um cemitério onde que as pessoas enterravam seus pokémons. E para piorar a tensão dessa cidade, tinha uma certa música que era meio irritante. E essa música que fazia parte dessa creepypasta. E segundo a creepypasta, essa música tinha
uma certa onda sonora que só crianças poderiam ouvir. E que essa onda sonora era tão alta para as crianças que elas acabavam com sua sanidade mental. Não posso confirmar ao certo que se foi essa a primeira creepypasta, mas que foi uma das primeiras que surgiu na internet. Vale lembrar que perto dessa época, em 2005, foi criado o YouTube, e essa vai ser uma parte importante para o sucesso das creepypastas. Logo alguns anos depois, as creepypastas começaram a fazer sucesso por causa dos YouTubers que faziam vídeos sobre os jogos relacionados a elas. Um bom exemplo disso seria o youtuber PewDiePie, que começou a gravar vídeos lá em 2014 sobre vários jogos de creepypasta, o Slenderman ou o Sonic XE. A partir de 2014 foi o maior auge de pesquisa que as creepypastas atingiram. E isso se deve também pelo fato que as creepypastas também vieram aqui pro Brasil. E aqui também vários youtubers também fizeram vídeos sobre esses jogos. Os principais foram Core, AmbuPay. Tinha um outro lá que eu esqueci o nome. Eu vou botar aí na tela, mas eu esqueci o nome. Tem vários outros que também trouxe aqui pro Brasil. Aí seriam muitos. E também esses daí são os mais memoráveis que fizeram sucesso aqui. Também surgiu a creepypasta mais famosa até os dias de hoje, que é do Slenderman. Quem nunca ouviu falar pelo menos desta criatura que surgiu lá pela época de 2014? Que todo mundo não parava de falar dele. Era praticamente impossível não saber dele, ainda mais pelo fato que ele foi famoso por causa do jogo e pelas fotos que surgiram dele na internet. Esse foi o principal jogo que apareceu na época de 2014. E praticamente todo mundo tinha feito vídeo já dessa história do Slenderman, porque era tipo a mais famosa que tinha naquela época, até o momento. E lá pelos 2016, as creepypastas começaram a se decair. Lá pelo 2015 ou 2016, as creepypastas acabaram meio que sumindo. Isso acontecia muito por causa que, digamos assim, que os próprios gêneros das creepypastas, os subgêneros, como vocês podem falar, sobre cartuchos amaldiçoados e episódios perdidos, digamos que eles tinham criado um clichê. Que eles meio que se pareciam, muitos detalhes eram meio que parecidos. Um exemplo aqui era o melhor exemplo disso é o Sonic XZ, aquela lenda lá do cartucho amaldiçoado. Depois que essa creepypasta apareceu, vários outros personagens acabaram adotando a mesma aparência dele. Olhos avermelhados, olhos escuros. Todo aquele tema sombrio sobre o personagem principal acaba virando maléfico do nada. Esse daí é um dos clichês, entre vários outros que existiram durante essa época. Para piorar ainda mais a situação, vários youtubers estavam usando as creepypastas de forma, digamos assim, ou apelativas ou de forma muito infantilizada. O que fazia várias pessoas se distanciarem ainda mais das creepypastas por considerarem elas nessa época, ou ainda hoje, como algo vergonhoso. E não só as próprias creepypastas foram afetadas, mas também vários canais que ou tinham alguma relação ou eram voltados para creepypastas. Ou a pessoa que fazia creepypastas mudava de conteúdo, ou as suas visualizações acabavam abaixando. E nem se comparava na época de ouro que dessas creepypastas passaram. Até hoje, as creepypastas meio que acabam sobrevivendo aos poucos, porque
digamos assim que indiretamente algumas outras coisas que são bem parecidas com a creepypastas, como o SPC ou até as próprias fake news que eu tinha falado anteriormente, meio que deixam indiretamente elas vivas, mesmo que não sejam necessariamente creepypastas. Então é muito provável que elas não vão reaparecer muito cedo, ou pode acontecer de elas nunca mais aparecerem. Bom, foi em 2014. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram do conteúdo, se inscreva ou comente alguma coisa para ajudar um pouco o canal. E até a próxima.